Sejam todos bem-vindos ao programa Um Dedo de Prosa, que vai ao ar pela tvmariporã.com.br e pelo portal de notícias Mariporã News. O intuito deste programa é entrevistar pessoas que têm ou já tiveram alguma relação com a nossa cidade, seja no âmbito cultural, esportivo, gastronômico, político, etc. E hoje, o nosso convidado especial é o ator Almir Marcelino. Almir, desde já agradeço por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao programa Um Dedo de Prosa. Hoje vamos aqui bater um papo, como a gente sempre fez no passado, né? Quando estávamos indo para o teatro, dentro do carro, né? Legal. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, né? O Cláudio, nós somos amigos, colegas há muito tempo, a gente já trabalhou juntos, temos histórias para contar, inclusive do nosso convívio, da nossa experiência com o teatro, né? E quando ele me ligou, eu achei legal, falei, poxa, não tem como não deixar de participar e dar essa contribuição para o programa e para o espaço, tá bom? Estamos aí, vamos bater um papo. Vamos lá, Almir. Como que surgiu, como que você descobriu a sua paixão pelo teatro? Pois é, história longa, né? Quanto tempo faz isso? Faz um tempinho. Por incrível que pareça, eu já falei em algumas oportunidades, as pessoas acham que é brincadeira, coisa de criança, mas eu me apaixonei pela arte de representar no circo, com 6 anos de idade. Em Minas ainda, eu sou do sul de Minas, né? E a gente foi ao circo e lá naquela época tinha teatro no circo. Os dramas, né, as músicas de sucesso da época, da música sertaneja, caipira, eles faziam os dramas no circo. E eu me apaixonei por uma música que estava sendo encenada no circo. E eu queria aquilo, fiquei louco. Uma criança de 6 para 7 anos. E claro, que aí aquilo ficou aquele embrião e virou brincadeira de quintal minha, essa coisa de fazer circo em casa, fazer teatro, enfim, nem sabia o que era teatro, enfim. Mas, de fato, aí já tem essa história que me pegou na infância. E na escola eu me lembro que tudo que era coisa de poesia, de apresentação, lá estava o Almir metido no meio disso. Agora, em 77, eu acabei sendo convidado para participar de um grupo de teatro aqui em Mariporã mesmo, que chamava Os Saltimbancos, né? Que era um grupo com a Lília Carbonés, com o Gilberto Caetano, que está aí até hoje fazendo grandes trabalhos, né? O Eduardinho César Barros, que já partiu antes do combinado, como diz, e a Etel, o Eliseu, enfim. Nós começamos juntos nessa época. Meu DRT de 80 para 81. E aí, de lá para cá, o grupo Saltimbancos acabou se desfazendo e eu fui seguindo do meu jeito, tal, até que em 84 eu criei um grupo de teatro no grupo escolar que eu estudava, no Ermelina, né? Grupo Teatral Transição. E a partir de 86 para 87, eu acabei mudando o nome do grupo, eu e o Renatão, para Teatro do Boto. Na verdade, Teatro do Boto que pariu, né? E aí o Teatro do Boto vem até hoje. Já são 37 anos só de Teatro do Boto. Qual foi o papel mais desafiador que aconteceu para você assim na sua carreira artística? Em princípio, na verdade, todos os papéis são desafiadores, porque, por incrível que pareça, por mais tempo que a gente tenha de ofício, a cada trabalho nós estamos principiando. É verdade. A gente sempre se Começa do zero, né? coloca como uma tela branca e Qual vai. foi o que mais te marcou? Então, tem alguns que me marcaram, né? Por exemplo, um texto que você inclusive trabalhou, No Estranho Caminho de Santiago. Perfeito. Aquilo ali foi fantástico, foi marcante para mim, né? O homem do caminho contrário, né? No Estranho Caminho de Santiago. Que nós ficamos um tempão. Paulo Trevisan. Com a Patrícia Luquezzi. E Almir Marcelino. E outros, sempre tem os outros, mas super importantes. E a equipe toda, né? E também eu fiz um espetáculo, O Terceiro Sinal, que você foi assistir, você... Fui.
Minha esposa foram assistir. O Terceiro Sinal foi um desafio, na verdade, físico, né? Porque era uma correria, era um sobe, desce, pega coisa no ar e abre porta, bate porta. Você viu que aquilo foi desafiador, né? Porque eu fazia um velho ator shakespeariano que nunca representou Shakespeare, portanto ele era frustrado, ele era um alcoólatra, um idoso alcoólatra, já caduco, que no espetáculo ele ia fazer um papel de ladrão. e ele já era, né, além da idade do próprio ator, tinha a idade do personagem. E tinha aquela dificuldade atlética, o preparo atlético de ficar correndo e subindo, mas foi fantástico. Retomando o Homem do Caminho Contrário, só para o pessoal ficar por dentro, né? Porque ele tinha conseguido atingir tipo um milagre na vida do filho dele, né? Uhum. E quando ele acabou de fazer o caminho de Santiago, né? Ele teve a notícia que o filho dele estava melhorando e estava melhor, tal, e depois foi atropelado, né? E veio a óbito, sim, né? Sim. O filho, né? Na história. E aí você resolveu fazer o caminho ao contrário de Santiago, né? O personagem que se sentia revoltado contra Deus, porque como é que Deus poderia fazer uma coisa dela? Ele fez todo aquele caminho para conseguir a cura para o filho dele. Aí quando ele volta correndo porque o filho está melhor, e o filho vai atravessar a rua para abraçá-lo numa praça e é atropelado e morre nos braços dele. Então ele é um personagem forte, né? Viajamos lá, né? Bastante lá, né? A cidade do lado de Florianópolis. Uma experiência assim, fantástica. Né? Almir, assim, eu já vi, mas eu gostaria que você levasse para o público como que você se prepara para entrar em cena. Poxa vida, cada personagem exige uma forma de preparação. Como eu estava falando do Terceiro Sinal, eu tinha um aquecimento, né? Falar para o público, um aquecimento ali, porque você tem que se preparar tanto no texto e quando o espetáculo exige essa coisa quase que circense, né? Porque quase não, às vezes não tem fala, tem marca, muita marca, e você tem que relembrar, recapitular tudo, onde está tudo. Toda a contrarregragem, cada adereço, cada coisa que você vai pegar, ainda mais no espetáculo como aquele, por exemplo, em que o grande quiprocó, a armação era um personagem sacanear o outro, tirar as coisas do outro de marcação. Né? Então você tem que estar muito ligado. Então você tem que se preparar, você tem que se concentrar muito, recapitular tudo que você tem que fazer, revisar tudo dentro da sua memória, né? Da sua memória ali. E se concentrar, porque você tem que jogar para você e para todos os seus colegas, todos. Você tem que estar ligado em tudo, porque qualquer incidente ou acidente, você tem que estar pronto para segurar. Então a gente trabalha assim. Então eu costumo me preparar dessa forma. Geralmente eu fico muito ansioso antes de entrar em cena. Teve espetáculo que eu fiquei 16 anos fazendo o mesmo espetáculo, né? Viajando o Brasil, fazendo 6 personagens numa peça, mas é sempre tenso e tem que ter. Tem que ter essa tensão, porque porque senão você vai fazer no automático e você não se concentra legal. Você acha que vai carregar o bonde nas costas e não vai. Então você tem que ter uma tensão. E eu particularmente tenho essa coisa de praticamente fazer tudo para relaxar antes, dormir, sei que é difícil, mas e chegar antes, o máximo possível no teatro para ver tudo, ficar atento, se concentrar, e respirar bastante e dar aquele grito coletivo e pode falar, não tem problema. Daquele grito merda! E vamos que vamos, porque abriram-se as cortinas, as luzes chegaram, aí é com o ator. Não tem como. Ali nós é que temos que segurar aí a cara da história. Aí que entra em campo toda a importância da equipe, né? A luz, o som, o figurinista, o maquiador, o ator, o diretor, né? E é onde entra a parte mais importante do espetáculo, que é a plateia, o público. Né? É onde fecha o triângulo. Tem um texto, tem um ator, mas tem alguém que veio ouvir a história. Então, ali esperando, para fechar o triângulo. Nossa querida quarta parede, então, às vezes tá quebra lá. E não quebra, né? Exatamente.
Eu sei que a sua experiência maior é nos palcos, né? Mas eu sei que você já fez alguma coisa de televisão. E para você, qual a diferença de interpretar no palco e na TV? Bom, se for para o básico do básico, a grande diferença é a plateia presente, né? Uhum. Na televisão, além alguém já disse, não me lembro quem, né, que no teatro você parte de uma coisa, uma coisa mais contida para ir trazendo o espectador, a plateia ali presente, para dentro de uma coisa ampla. E aí vai amplificando aquilo na imaginação, na viagem que a plateia vai embarcando junto com a história que está sendo contada ali no palco. E são geralmente gestos mais amplos, de acordo com a distância, com o tamanho do palco, tal. São gestos maiores, tal. Sim, e ali não tem como, ali está acontecendo ao vivo e você tem que resolver. Você sabe a história que você tem que contar e não tem que dar branco. Se der branco, né, se der aqueles lapsos de memória. E para televisão, ou para câmera, ou até mesmo para o cinema, né? Às vezes parte-se de uma coisa ampla, né? de um apanhado mais aberto e vai fechando para trazer o público também para dentro de determinados aspectos da história que merecem ser mais explorados e tal. E tem a vantagem, talvez, de editar, de cortar, grava de novo. Né? E aquilo, a grande diferença do teatro também para televisão e até para o cinema, é que no teatro, o teatro acontece para quem está ali. Uhum. Acabou. Você pode ver a mesma peça 10 vezes, mas cada dia é outra história, é outra sintonia, né? Isso aí, Agora, é claro que no cinema ou na TV, o que está gravado está ali congelado, mas vai depender de quem está assistindo. Porque aí você vai assistir um filme, eu já vi o mesmo filme 4, 5 vezes, em períodos diferentes da minha vida. Uhum. Então, vai te tocar de um modo diferente. A interpretação, então, aí fica mesmo por conta de quem está assistindo. No teatro, isso já se dá ali, no momento, que é dinâmico, é vivo, e apesar de ser único, não acontece mais. Eu gostaria que você contasse para nós algum momento inusitado, engraçado que aconteceu com você no teatro, entre você e a plateia, assim, ou entre você e algum outro ator, que você poderia nos trazer uma coisa engraçada, inusitada. Rapaz, por exemplo, eu fazia um espetáculo que a gente dançava em cena, tinha uma coreografia, e aí, na verdade, não foi exatamente comigo, mas me envolve porque eu estou em cena com os meus colegas, e a gente tem que segurar a onda. E, de repente, a gente estava num palco que as dimensões do palco eram um pouco menores, era um palco montado, não tinha parede para cá, era aberto, tinha plateia para todo lado. E ali, na coreografia, um dos atores perdeu a distância do palco e caiu em cima da plateia. Caiu em cima da plateia. Apesar de ser uma comédia, mas era uma comédia que tinha conceitos e tal, né? E a gente precisava segurar a onda. E nós tivemos que, ao mesmo tempo, dançando, ajudar a plateia que estava levantando o ator e trazê-lo para cima do palco. Um outro momento, aí é um pouco mais complicado, porque eu estava fazendo um drama político. Falava sobre a ditadura e tal, e o meu personagem falava de um dos torturadores da época, que era o Sérgio Paranhos Fleury. E aí, naquele dia, olha como é que essa coisa da concentração e da memória. Eu estava indo fazer o espetáculo e aí, não sei por que cargas d'água, a gente estava conversando no ônibus com uma pessoa e a pessoa tocou no Luiz Antônio Fleury Filho, que foi governador de São Paulo. Você acredita que na hora do espetáculo, o meu personagem ali, Frei Tito, né, falando do Tito, aponta para o torturador, senhor Luiz Antônio Fleury. Trocou o nome do Sérgio Paranhos, cara. E aí ficou um misto assim de os colegas assim. Quer dizer, são situações inusitadas que
que dá uma fisgada na gente assim. E não tem como voltar. Mas enfim. Para você, assim, quais são as influências, né, inspirações como ator de teatro? O que mais te influenciou? Eu sei que você falou do circo no começo, assim, né? Mas tem algum outro ator que te influenciou na sua atuação, na sua vida? Olha, tem algumas figuras, sim. Mas, por exemplo, quando eu comecei aqui em Mariporã, eu já via algumas coisas de teatro, lia, estudava, sempre fui muito autodidaticamente falando, mas lia tudo, devorava tudo, depois ia fazer cursos de cá, ia, né, entender em grupo, fazer um aprofundamento na área técnica e tal. Mas, por exemplo, aqui em Mariporã, uma das primeiras pessoas que eu vi atuando, fazendo um monólogo, inclusive, foi o Carlos Brilha, falecido já, né? O padre Carlos Brilha e tal. O Carlão, ele foi um dos meus primeiros diretores, assim, na época dos Saltimbancos, mas assim, na verdade, ele até que me dirigiu muito pouco, mas eu vi representando 2 vezes os sermões do padre Vieira e As Mãos de Eurídice. E ele, inclusive, fez dentro da igreja, né? Os sermões do padre Vieira, tranquilo, mas As Mãos de Eurídice ele fez também, nas obras sociais aqui. E aquilo me marcou muito. E também eu vi coisas do circo que eu via, né? Além das coisas dos palhaços do circo, essas histórias do teatro, dos dramas. E assim, para mim, inclusive como criança, assim, aquilo fica, as coisas ficam marcadas. E depois eu vi também uma peça, uma comédia dell'arte, né? O Advogado Patelã, a farsa do mestre Patelã. Eu vi no Clube de Campo e depois eu acabei montando essa peça, que foi premiada, inclusive, e tal. Você chegou a assistir essa peça? Então, enfim, e aí, claro, aí tem os nomes aí que marcam. Eu fui ver Calabar, o Elogio da Traição, no Teatro São Pedro, antes da derrocada, depois, hoje está no auge de novo, mas ele foi abandonado, virou estacionamento, virou uma série de coisas, até que foi restaurado como teatro. Me apresentei lá, inclusive, naquele magnífico teatro. E eu fui ver Calabar, do Rui Guerra e Chico Buarque. E assim, aí eu vi uma monstruosidade em cena. Luiz Carlos Arutin, Otton Bastos, Renato Borg, Gésio Amadeu e Tânia Alves, e por aí vai. Era um elenco enorme, com músicas ao vivo ali do Chico Buarque. Como que você faz para lidar com o nervosismo antes de uma estreia de um espetáculo de teatro, né? Porque fica aquela ansiedade, aquele nervosismo que dá no ator. Como que você faz para lidar com isso? Você canaliza isso para que lado? Como é que você faz? Então, às vezes tem eu costumo dizer para a moçada que faz oficina comigo, né? Eu dou umas oficinas de teatro, que cada um vai desenvolvendo técnicas meio que próprias para lidar com isso, né? E aquilo que eu falei no começo, assim, um pouco de tensão e nervosismo é bom, porque você não pode deixar esse nervosismo, essa tensão dominar, né? Sabe disso? Porque se ela dominar a gente, aí lascou, aí não vai. Então você tem que administrar isso, lidar com isso e aproveitar, tentar canalizar mesmo, para você manter o foco, para você ficar concentrado ali no que você está fazendo. Então eu procuro fazer isso. E claro, e além dessa coisa da checagem, de checar todas as possibilidades, sabe? Ter sempre um plano B, um plano C, e às vezes todos falham e você começa a usar o ABC todo, o alfabeto. O improviso. Então é basicamente isso, e respirar, tentar não entrar em cena com o estômago muito cheio, né? Porque fica muito pesado fazer digestão, aí a energia, todo o fluxo sanguíneo vai para o estômago, né? Para digerir o alimento. Então você tem que entrar o mais light, mais leve. Eu vou fazer uma pergunta assim: quais são os aspectos mais gratificantes
de ser um ator de teatro? Olha, é uma pergunta difícil, né? Os aspectos mais gratificantes é a possibilidade de acreditar, pelo menos, que você está fazendo algo relevante, que você está contando uma história, está levando uma mensagem e assim, você deve saber bem disso, que acompanha a gente de certa forma, por mais teatro de absurdo que a gente faça, por mais infantil, a gente não trabalha com infantilóide, né? Com comédia dell'arte, enfim, com a esbórnia que a gente faz, a gente sempre tem esta preocupação da reflexão e não fazer a coisa assim de forma aleatória, gratuita, sem nenhum nexo. É claro que tem o ponto primordial que as pessoas vão ao teatro para quê? Para se divertir, sim, basicamente isso. Sim. E principalmente se tratando de, por exemplo, infantil, né? Até depois falar um pouco sobre infantil, que eu estou com um projeto aí, que a criança não tem escapatória, a criança é sinceríssima, não tem essa. Se ela gostou, ela gostou. Se ela não gostou, ela já fecha a cara, quer ir embora. Então a criança é um público fantástico nesse sentido, né? Mas é isso, o gratificante é essa troca. E você quando você sente a troca, é uma coisa tanto quanto inexplicável, mas você sente quando está rolando esta comunicação. Até porque quem senta ali, eles não têm a obrigação de entender nada. Nós é que temos a obrigação de comunicar e fazer com que eles entendam alguma coisa, ou percebam. Porque às vezes monta-se algumas histórias, aí eu acho válido enquanto exercício de ofício. São mensagens e coisas tão herméticas, tão fechadas, que é uma experiência do próprio ator, ou do próprio grupo, né? que fica ali fechado em si, é uma experiência, e a plateia fica lá, o que está acontecendo? O que esse pessoal está querendo dizer? Então fica uma coisa muito fechada, né? Mas quando há essa troca, é gratificante demais. Você estava falando, né, de criança, então você quer aproveitar e falar sobre o seu projeto? Você tem algum novo projeto aí? Sim, então, eu tenho um texto meu, um infantil, né, que se chama A Incrível História de Leitor, e o Seu Planeta Bíblios, livros, e eu já apresentei com elencos e tal, e agora tem uma versão que o projeto se chama Teatro Contado, que eu fiz um piloto dele na pandemia, né, e agora ele foi aprovado aí pelo PROAC, estadual, né, essa lei de incentivo estadual. E nós estamos agora na fase de pré-produção, né, para o ano que vem, né, temos algumas cidades já que já deram até a carta de anuência para apresentar, e aí nós estamos preparando, então eu, na verdade, vou fazer o texto, eu mesmo vou fazer o teatro contado e vou praticamente viver todos os papéis da peça, os personagens, contando essa história desse personagem chamado Leitor. É um texto que aborda a importância da leitura, e da leitura no livro tátil, mas reforçando a importância das tecnologias, das plataformas todas. Aproveitando a sua deixa aqui, eu queria saber como que é o processo de ensaiar e montar o espetáculo do começo ao fim. Resumidamente, você tem como passar isso para o nosso público? Processo. Tem processos mais demorados, processos mais lentos, né? Tem processos que são rápidos por uma série de aspectos, que vai desde o elenco, desde o gosto que o elenco pega pelo texto, desde o diretor acertar a mão, né? Mas esse processo vai variar bastante de acordo com cada grupo, com cada elenco. Porque você é ator e diretor, então gente você sabe tem dirigido. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal de oficinas de teatro, de pessoas que não tinham coragem de falar o nome dele na roda. 8 meses depois estava ganhando um prêmio de ator revelação no festival. Né? Então, isto é interessante. Então, tem uma junção de fatores ali. Por quê? Porque você pode pegar o melhor texto do mundo. Se você não tiver um ator que segura, não resolve. Então, não adianta. É mais fácil você transformar um texto pedreira do que você pegar um texto lindo com um ator que não vai segurar.
Né? Então, se o ator segura, ele resolve uma série de questões. Agora, tem uma série, escolher o texto, convidar as pessoas, fazer várias leituras de vários textos, até acertar, olha, eu estou trabalhando textos que têm mais ou menos a temática que eu tenho interesse em abordar e que o grupo tem interesse em abordar, né? E aí vem, claro, porque tem textos que precisam de mais produção de cenário, de figurino, tem textos que acontecem no palco limpo, né? Tem uma série de fatores aí, né? Então, cada caso é um caso, mas todos eles, né? Sim, e todos eles têm o seu aspecto de aprendizado e de troca. Porque você vai tentar esmiuçar o que o autor estava pensando, principalmente quando você pega um texto já escrito há muito tempo atrás, você vai entrar na alma do autor e buscar coisas, puxar gancho, trazer, atualizar, né? Eu, por exemplo, acabei de adaptar aí um conto do Chekhov, que eu comentei que pode virar tem um projeto aí para virar um curta-metragem. Então, Chekhov é um autor russo lá, Anton Chekhov, de 1600, antigo pra caramba. E aí eu adaptei e tô nesse trabalho de adaptação, e aí comecei a puxar algumas coisas, porque é um conto, e eu transformei para diálogo e tal, dos personagens. Então, o Jardim da Cerejeira, você tem, né? Acho que é dele. Acho que é dele. Se não me falha a memória agora. Esqueci. Também acho que sim. Enfim. E assim, quais são os principais elementos que você acredita serem essenciais para uma boa performance teatral? O texto, o ator... E a plateia. Com certeza, né? Um texto, de preferência, um bom texto, que eu digo, é um bom texto que faz sentido para quem está fazendo também. Tem que acreditar. Que é a coisa mais terrível que tem, você vê que a galera está fazendo algo que não acredita no que está fazendo. Mas estou fazendo porque... Não. Sabe, uma coisa é você ser contratado, você faz parte mas se você não acreditar, e como ator, você tem que pelo menos convencer, representar que você acreditou. Até como ator você tem que representar, né? Eu já fiz coisas que não eram bem aquilo, mas você dominou tão bem aquele tema, né? Cara, você estudou, você manja pra caramba disso. Não, eu acredito naquilo, porque eu estou contando uma história. Como é que eu vou contar? Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar na história, ninguém vai acreditar em mim e na história que está sendo contada. Almir, para a gente finalizar, que conselho você daria para as pessoas que estão querendo começar nas artes visuais, no teatro, né, na interpretação? Que conselho você daria? Puxa vida. Já acabou? Já está acabando? Já está acabando. Bom, então para finalizar assim, me veio a memória assim, uma das grandes assim, que pelo amor de Deus, é coisa fantástica. A senhora Fernanda Montenegro, ela diz o seguinte: se você pretende ser ator, pretende entrar para o mundo das artes cênicas e tal, faz o seguinte, se afaste, vai fazer outra coisa. Olha só, mas se esse desejo que você tem de ser ator, de ser atriz, de atuar, for tão insuportável, persistir em você, que comece a te incomodar, você não consegue trabalhar onde você está, você não consegue dormir direito, e aquilo, sabe? Então aí você vai porque é uma coisa que está com você, é sua e não vai escapar. Então esse é um conselho que eu daria. Faça esse teste. Por quê? Porque eu costumo dizer para a galera, e não é obra minha isso, mas eu falo para as pessoas que as pessoas têm essa coisa de glamourizar tudo. Por quê? Porque eles veem realmente o resultado, né? Não conhece o processo. E nós sabemos o processo. Então, para quem senta ali, quer dizer, qualquer ofício tem todos os seus processos, mas no nosso caso, que é o que está sendo falado aqui, é que o ofício do ator é trabalho. Ele trabalha pra caramba. Muita gente fala, mas você faz o quê? Você trabalha com o quê? Eu sou ator. São ensaios. Então você trabalha. E depois que você trabalhar pra caramba, aí você vai trabalhar de novo. Vai trabalhar de novo. E aí tem uma pontinha de fantasia para quem paga o ingresso para assistir você. Para eles.
E você vai trabalhar para quem pagou para ver você. Então é trabalho. Então é isso. É basicamente isso. Almir, eu agradeço imensamente a sua presença, por ter aceitado o convite, tá? E quando precisar divulgar alguma coisa, algum espetáculo, pode contar com a gente, tá? Legal, Cláudio. Está aqui para ajudar a classe artística. Eu que agradeço pela oportunidade. O que já tem ou tiveram alguma relação com a nossa cidade. Muito obrigado a todos e até a próxima.